convidado amigos, amigas e pessoas que têm feito um trabalho no campo do lazer para conversar com a gente sobre as temáticas que tem desenvolvido. E no dia de hoje a gente então recebe o meu grande amigo, querido, meu parceiro, irmão, Carlos Fernando Cunha, mais conhecido como Carlão. Eu não vou apresentá-la, a Lucilene fará isso, mas eu queria fazer essa fala inicial, já agradecendo ao Carlão pela sua presença aqui. Carlão sempre tão generoso conosco, e eu fico muito feliz de tê-lo conosco conversando esse dia, né, Carlão? Já estamos gravando aí a conversa, nem perguntei para você se podia, mas estamos gravando porque depois a gente disponibiliza, que tem sido também um espaço de acesso para as pessoas assistirem, quem não pôde estar conosco, para que elas assistissem depois. E tem tido um bom acesso a essas lives ou essas atividades do Auricular. Então, quero te agradecer e eu vou passar a palavra para a Lucilene, que vai fazer a mediação desse trabalho. Lucilene, que também é do Auricolé e é doutoranda aqui do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinares do Lazer. Lu, é com você. Obrigada, Helder. Boa tarde aí, amigas e amigos do Auricolé e pessoas que chegam para estar conosco nessa tarde. A gente agradece muito essa oportunidade de estar nesse coletivo, nessa roda de samba, para escutar, então, um colega, né, que se debruça não só academicamente, né, para estudar o samba, mas também vive o samba, né? E eu acho que ele vai contar um pouquinho isso para a gente, mas antes, eu queria apresentá-lo aqui de uma maneira mais formal, pode ser, Carlão? E aí você fica à vontade também para trazer outros elementos que aqui eu não tenho, né? Mas o Carlos, né, Carlão, Carlos Fernando Ferreira da Olha lá o que você Cunha, vai falar, hein? Precisava ter recebido isso aí antes, hein? ele é formado em Educação Física aí pela Universidade do Rio de Janeiro, ele é mestre em Educação pela Universidade aí do Rio de Janeiro, doutorado em Educação pela Universidade de Minas, pós-doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e é onde ele atua aí no curso de Educação, coordenador, né, de grupo de estudo e pesquisa em História da Educação Física e do Esporte e do Núcleo de Memória do Esporte, da Educação Física e do Lazer em Juiz de Fora. Ele também é um sambista, né? Na área artística, ele possui, então, um curso, né, de canto, um curso de canto pela Bituca Universidade de Música Popular, em Barbacena, Minas Gerais, gravou, até então, o que tem aqui para mim, 6 discos musicais, né? E ele escreveu um livro, né? Um livro, ou até muito mais de um, mas talvez seja esse livro que inspire nossa conversa aqui hoje, que chama A Kizomba da Vila Isabel, Festa da Negritude e do Samba. Então, é com esse camarada que quem não gosta do samba, bom sujeito não é, mas quem gosta, então, é bom sujeito demais. Vem com a gente, então, Carlão, conta um pouquinho, né, sobre a Kizomba. A gente está mais ou menos nos organizando para te ouvir, né, o tempo que você precisar, mas em torno aí de 1 hora, para que a gente possa, então, elaborar nossas questões e abrir a roda para esse debate. Seja bem-vindo, Carlão, a palavra é sua. Tá. Um desfile dura 1 hora e 20 minutos, né? Então eu tenho direito a uma prorrogação, mas acho que a gente não vai precisar, não. Primeiro, boa tarde para todo mundo. É um grande prazer voltar aqui ao convívio, ainda que virtual, com vocês. Vocês sabem, Helder é testemunha do carinho que eu tenho pela UFMG, pela Escola de Educação Física, pelo Grupo Auricolé. Já tivemos outras atividades em conjunto, né? Lembro que na pandemia nós fizemos um evento musical, onde eu cantei umas coisas aí para o grupo, foi super bacana, naquele momento tão difícil, né? E naquele dia com muita cerveja, vinhos e outras coisas mais, cada um na sua casa, então foi muito bacana. Era de noite, hoje à tarde já fica mais complicada, né? O horário de reunião oficial do grupo, mas quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Quando o Helder fez o convite, eu de pronto aceitei. Bom, a apresentação da Lucilene foi quase perfeita, né? Tem algumas coisas ali que eu poderia questionar, algumas retirar, outras adendar, mas
Uma importante é que quando vocês aí de Minas falam... Daí de Minas é ótimo, né? Porque eu estou aqui em Juiz de Fora, aqui é o litoral de Minas Gerais, né? Vocês que estão aí no interior de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Quando vocês se referem à Universidade do Rio de Janeiro, vocês têm que lembrar que existem duas universidades, pelo menos, no Rio de Janeiro. As duas mais famosas, a Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Nós lá no Rio, temos uma rixa histórica, então, obviamente, tenho que dizer que faço parte, me formei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Até porque isso tem total relação com essa conversa que a gente vai ter aqui hoje sobre a Unido de Vila Isabel. A Unido de Vila Isabel, que é uma escola de samba que fica ali bem pertinho da UERJ, e foi a partir dessa minha vivência no curso de Educação Física da UERJ, lá em 1989, quando entrei, junto com outras figuras que vocês conhecem bem, Vitor Melo, Coriolano e outros UERJianos como eu. Ali já no primeiro período de faculdade, eu vivenciei uma experiência, uma disciplina ministrada pela professora Maria José, mais conhecida como Zezé, era a disciplina de folclore e cultura popular, e a Zezé era uma pessoa fantástica, ela tinha muitos contatos ali com as escolas de samba no entorno da UERJ, né? A UERJ fica perto da Mangueira, Vila Isabel, Salgueiro, Estácio de Sá, Unidos da Tijuca, e volta e meia a Zezé levava pessoas lá para fazer trabalhos conosco, então a dona Nelma, a dona Zica, pessoas da comunidade de Vila Isabel também. Então foi ali que eu comecei a perceber que, ao contrário do que dizia Noel Rosa, batuque também se aprende no colégio. Eu aprendi muito do batuque na universidade, através, especialmente da Zezé, os seus grupos, né, dos quais eu comecei a fazer parte, e várias pessoas daquele momento ali começaram a se misturar, a se embrenhar pelos terreiros das escolas de samba ali no entorno da universidade. Então eu posso dizer que foi a UERJ, foi a universidade que me levou para a escola de samba. A escola de samba não aparece na minha vida aí, ela aparece muito antes. Eu sou filho de duas pessoas, meu pai e minha mãe já falecidos, que eram apaixonados pelas escolas de samba cariocas, né? Tão apaixonados que, num determinado ano, em 1984, não sei se vocês vão lembrar disso, né? Mas em 1984 foi a inauguração do Sambódromo, e os desfiles foram em 2 dias. Você tinha a campeã de um dia, do domingo, a campeã da segunda-feira, e desse desfile saía a escola de samba super campeã. Meu pai era portelense, fanático, doente de frequentar as velhas festas lá da Igreja da Penha, conheceu compositores da escola. Minha mãe era uma mangueirense mais fanática do que ele, e a Mangueira foi campeã num dia e a Portela foi campeã no outro, até que decidiram pela Mangueira ser a super campeã de 84. Então, vocês terem uma ideia, meus pais quase se separaram por conta dessa situação. Houve uma briga generalizada lá em casa. Eu só lembro deles me levarem para a casa dos meus avós, junto com a minha irmã, até dissolverem as arestas por conta de uma briga de carnaval motivada pelas escolas de samba. Então, a escola de samba está na minha vida desde sempre, desde criança. Eu não podia ser nem Portela, nem podia ser Mangueira, porque não podia agradar um dos dois. Então eu dizia que eu era Império Serrano, que era outra escola grande, né? Uma das primeiras do Rio de Janeiro. Então eu dizia que era Império Serrano. Até nesse ano de 1984 também, então é um ano marcante na minha vida, eu, pela televisão, assisti um desfile da Vila Isabel, um desfile que foi um carnaval fantástico, um enredo do Martinho da Vila, onde ele contou a história dos segmentos das escolas de samba, né? Então ele fala dos trabalhadores e trabalhadoras do carnaval, e eu lembro como se fosse hoje uma imagem num carro alegórico todo branco, o Martinho da Vila homenageando Tom Jobim, ele, o único preto, negro, ele naquele carro branco. Aquela imagem foi muito cativante para mim, e a partir dali, pelo samba, pelo Martinho, eu comecei a dizer que eu era Vila Isabel, que eu torcia para Vila Isabel. E aí eu fui reencontrar a Vila Isabel, então,
5, 6 anos depois, através da UERJ, primeiro frequentando a quadra, depois me vinculando a projetos de extensão da UERJ, onde eu pude trabalhar com a comunidade lá do Morro do Macaco, com um programa de lazer que existia lá para as crianças. E a partir de então eu comecei a frequentar a quadra, comecei a ensaiar, né, na bateria da escola, comecei a desfilar anos depois, né, porque era uma questão bem difícil, eu vou falar disso daqui a pouco. Então eu desfilo na bateria da Vila desde 1996 até hoje. Já são em vários anos, eu sempre marco o meu calendário anual pelo desfile, pelo dia de desfile da Vila Isabel. É a minha grande paixão, de fato, né? Pode passar a nossa apresentação, que aí eu já começo. E, ó, só para me apresentar, para falar um pouquinho, da UERJ eu já levei 10 minutos. Vocês vão me cortando, tá, gente? Bom, essa aí é a capa do livro, né? Então, aqui Zomba da Vila Isabel, Festa da Negritude e do Samba. Esse livro foi lançado o ano passado. É um livro escrito por mim, Carlos Fernando, pela Natália Sarro e pelo Vinícius Natal. A Natália Sarro e o Vinícius Natal são pessoas importantíssimas da Vila Isabel, são pessoas que conduziram durante muito tempo o departamento cultural da escola, e foram esses dois jovens, são meninos aí de 30 anos mais ou menos, que começaram de fato a realizar um trabalho de preservação do acervo que já existia desse núcleo da Vila Isabel e de ampliação desse acervo através de pesquisas nos acervos pessoais, né, dos desfilantes, da comunidade, reunião de materiais que estavam perdidos nos armários da escola, materiais que estavam em instituições públicas de acervo do Rio de Janeiro, como Arquivo Nacional, Arquivo da Cidade do Rio. Então, Natália e Vinícius têm um trabalho magnífico nesse campo. Natália e Vinícius são historiadores. Natália trabalha na Globo. Vinícius hoje também é historiador, professor. Vinícius acabou se tornando uma profissão nova que a gente tem aí no meio do carnaval, que é o enredista, que é aquela pessoa que faz a pesquisa para você construir um enredo de uma escola de samba. Então, o Vinícius teve muito destaque nos últimos anos porque pesquisou e elaborou vários enredos de sucesso, como o enredo sobre Exu, da Grande Rio. Ele, desde o ano passado, voltou, agora como enredista também para a Vila Isabel, está lá auxiliando o trabalho do Paulo Barros, e é um cara muito perspicaz, que tem várias iniciativas importantes nesse campo do samba e das escolas de samba, especialmente atualmente lá no Rio de Janeiro. Então foi com essas três pessoas, né, com esses dois, que a gente construiu essa obra. Pode passar, por favor? Bom, o samba, então, como eu estava querendo falar para vocês, né, e eu acho que isso é o maior motivador que cerca a realização dessa obra, né? Todos nós sabemos que o samba ele é muito mais do que simplesmente um gênero musical. O samba no Brasil ele está praticamente em todos os estados, inclusive na forma das escolas de samba. O samba ele é atravessado pelas questões sociais, políticas, culturais brasileiras, né? E também as atravessa. O samba é um excelente meio potente para a gente entender a sociedade brasileira e todos os seus problemas, né? Especialmente quando a gente fala e pensa na questão ligada ao racismo, às questões ligadas à diáspora africana, né? O início desse processo aqui no Brasil, e já há algumas décadas que o samba tem atravessado também os caminhos da academia, os caminhos das universidades, e esse encontro entre samba e universidade tem dado vários frutos. Hoje a gente já pode dizer que há uma produção científica relevante, muito bem elaborada, tematizando diversos aspectos, né, desse
complexo de saberes que o samba nos proporciona. Um exemplo dessa questão, de um desses núcleos, pode passar, por favor? Pode passar mais um? Obrigado. Então, um exemplo desses núcleos é justamente lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um núcleo coordenado pela Andressa Lacerda, que é o Acervo Universitário do Samba. O Acervo Universitário do Samba faz parte da UERJ, e ele já há algum tempo, pelo menos 6, 8 anos, tem desenvolvido uma coleção de obras em parceria com a editora da UERJ ou com outras editoras, né? No nosso caso, por exemplo, o nosso livro saiu pela Mórula Editorial, então eles já estão aí no 6º volume de obras que trabalham nesse campo da produção científica sobre o samba. É interessante perceber que as obras anteriores publicadas pelo Acervo, elas são obras que foram todas pautadas em biografias. Então você tem lá o primeiro livro, né, que é sobre o Aloysio Machado, que é um sambista do Império Serrano, Zé Catimba, da Imperatriz Leopoldinense, o Noca da Portela, a Rosa Magalhães, né, que acabou de nos deixar, faleceu, uma carnavalística fantástica, era a campeã da Sapucaí, com o maior número de títulos, né? O Tiãozinho da Mocidade Independente, Padre Miguel, e o nosso livro, que é o 6º livro a ser publicado pelo Acervo Universitário do Samba, é o primeiro que sai da perspectiva de uma biografia e vai fazer uma abordagem sobre um enredo. Na verdade, a perspectiva inicial de elaboração desse livro que nós fizemos era contar a história de um enredo, desse enredo, da Unidos de Vila Isabel de 1988, um enredo que acabou redundando no desfile que é considerado pela maior parte das pessoas entendidas das escolas de samba e do carnaval como o grande desfile, maior desfile de todos os tempos. Num ano que foi um ano especial, 1988, onde se celebrava o centenário da proclamação da abolição, da pretensa abolição. Então, várias escolas de samba cariocas tematizaram questões ligadas à negritude. Então, foi uma concorrência muito grande a partir desse tema. E a Vila Isabel conseguiu ser campeã, um título inédito que ela ainda não tinha no grupo especial, e que marcou, então, um tempo, uma história, né? E a partir dessa perspectiva foi que a gente pensou em elaborar esse livro. Volta naquele slide anterior, por favor, porque ali eu faço dimensão, o anterior, isso, que eu faço relação lá com o Vila Cultural, que é o que eu falei para vocês, né? O Departamento Cultural Unidos de Vila Isabel, e a origem desse livro, na verdade, ela está colocada anos antes, né, quando esse desfile de 88 completou 30 anos, o Departamento Cultural da Vila Isabel vinha fazendo um trabalho muito bacana, muito importante com o registro de depoimentos orais de pessoas que desfilaram em 88, um trabalho que foi organizado pelo Vinícius com a coordenação da Natália Sarro. E a Natália, a partir desses documentários, ela lançou um filme, um documentário, para comemorar os 30 anos desse desfile, né, que se chamou 30 anos de um grito negro na Sapucaí, Kizomba. A Natália lançou esse documentário, e esse documentário ele foi, a partir dele, que houve essa ideia, essa vontade de aprofundar um pouco mais, né, naquilo que os depoentes tinham colocado no documentário, cotejar esses depoimentos com outras fontes, né, como documentos, fotografias, documentos oficiais da escola, outros depoimentos orais, e essa foi a perspectiva inspiradora para que esse livro fosse posteriormente realizado e lançado no ano passado. Pode passar, por favor? Aí pode ir para o próximo. Muito obrigado. Bom, então, naquele momento inicial, a perspectiva desse livro ela ainda estava muito marcada, ao meu ver, não por uma perspectiva laudatória, né, de encerrar louvor à escola de samba, à Vila Isabel, mas, de fato, a gente só pôde perceber a força que essa obra acabou tendo
na medida que a gente foi aproveitando esses depoimentos orais, que a gente foi se aprofundando em outras entrevistas, em documentos, que a gente foi fazendo uma revisão da literatura para perceber o que já tinha sido publicado sobre essa escola, sobre aquele bairro, sobre aquele território. E, nitidamente, ali a gente começou a cotejar, né, toda essa reflexão que a gente fazia com outros elementos mais do campo acadêmico, eu diria, né? De fato, a perspectiva inicial de escrita do livro. O livro não é um livro acadêmico, digamos assim, ele é um livro para todas as pessoas lerem, especialmente aquelas pessoas que deram os depoimentos, né, para nós. Mas ele é um livro com discussões muito profundas, né, em termos simbólicos, vamos dizer, não propriamente acadêmicas, mas em termos simbólicos, sim. Mas, de fato, a gente começou a perceber ali uma inspiração muito marcada pelos tempos mais próximos de nós, né, dos estudos decoloniais, enfim, onde as questões, especialmente ligadas à raça, racismo, se tornaram muito fortes, né, muito potentes para a gente poder discutir e entender melhor, né, o que foi aquele desfile da Kizomba em 1988. Então, a gente costuma dizer que esse enredo, o Kizomba, a festa da raça, é difícil falar nesse enredo no passado, porque ele é muito forte para todos nós no presente, especialmente para essa comunidade do bairro de Vila Isabel e da escola de Vila Isabel. Pra vocês terem uma ideia, quem é da escola, a gente não fala bom dia, e aí, tudo bem, beleza? A expressão valeu zumbi, que está no samba, né, ela virou a expressão para a gente se cumprimentar. E aí, valeu zumbi! Então, isso sempre foi muito forte. Então, esse enredo, ele é um enredo muito, muito atual. Né? Então, a gente considera essa perspectiva do enredo como uma prática, de fato, e esse livro, né, como uma prática de resistência, e foi isso que a gente foi tentar mostrar nessa obra, né? Uma escola de samba que projeta um enredo, que vive esse enredo ainda hoje, com finalidades políticas evidentes, né, de manutenção, de afirmação de uma comunidade negra com as suas tradições, localizada lá no Morro do Macaco e nas adjacências ali do bairro de Vila Isabel. E é óbvio que para fortalecer toda essa finalidade política, né, para consubstanciar essa perspectiva, a memória ela é um elemento fundamental, um elemento essencial, né, que tem provocado reflexões, né, sobre o nosso passado, que tem iluminado com bastante felicidade o nosso presente, né, e apontando perspectivas para o nosso futuro, né. Então, questões ligadas, como, por exemplo, a negação das práticas culturais dessas pessoas ao longo desses anos todos, né? O esquecimento, a exploração, a questão do racismo, a questão do silêncio sobre essas trajetórias de vida. Então, esse livro e outras obras que têm saído atualmente, né? Mas esse livro está muito situado ali nessa comunidade, ele tem essa perspectiva, que é a perspectiva central, digamos assim, pela qual ele foi escrito. Pode passar, por favor? Bom, então, como fontes, como eu vinha conversando com vocês, né, nós temos basicamente os depoimentos orais. Né, os depoimentos orais eles contemplam as fontes principais que a gente utilizou para a realização dessa escrita. Eu não tenho exatamente aqui o número de entrevistas que nós fizemos, mas foram muitas. Para vocês terem uma ideia, eu já havia feito entrevistas há 20 anos atrás, com a perspectiva de um dia aproveitar isso, sabe-se lá para quê. Então entra aí discussão também sobre a questão metodológica, né? Eu fiz 2 entrevistas, uma com o mestre Mug, essa entrevista é de 2013, porque eu sabia que um dia eu iria escrever sobre o mestre Mug. Ao mesmo tempo, eu fiz uma entrevista com o mestre Mug, que foi o mestre de bateria da Vila Isabel desde 1988 até ele falecer. Assim como fiz uma entrevista também com o mestre Trambique, que foi uma figura importantíssima para a escola, que fundou a Escola Mirim, a Herdeiros da Vila, também há mais de 20 anos, antes dele falecer, e sem saber para que eu tinha feito aquela entrevista. Mas elas foram aproveitadas para esse livro, e se não fosse isso, eu não teria
a gente não teria esses depoimentos dessas pessoas, né? Então, os depoimentos orais foram fundamentais. Nós fizemos uma extensa pesquisa em revistas, jornais. Então, o jornal Globo, compramos algumas fotos do Globo, né, para poder publicar no livro. Revista Manchete, as revistas todas de carnaval do Rio de Janeiro, dessa época da década de 80. Documentos de acervos pessoais, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a carteirinha que foi nos cedida pela família do fundador da escola, que é o seu China, a escola fundada lá em 1946, e documentos que a escola guardava. Vocês sabem em que condições, né? Muita coisa foi perdida, mas o que restou, o Departamento Cultural da Vila Isabel conseguiu reunir, catalogar, e hoje, com uma estrutura mínima ali de preservação. Então, foram essas coisas que a gente utilizou para escrever essa obra. Vamos passar? Bom, o livro ele foi organizado, então, na sua estrutura em termos dos capítulos, e foi algo que a gente achou bastante interessante, né, essa forma de divisão da obra. Então, a gente tem primeiro uma introdução, onde a gente fala um pouco da própria coleção, né, um pouco daquela comunidade ali, do enredo, mas de uma maneira apresenta, a gente se apresenta enquanto autores e tal. Depois a gente tem um capítulo primeiro, que é um capítulo sobre o território, que a gente queria exatamente, a partir dessa revisão da literatura que nós fizemos sobre o bairro, sobre a escola, a gente queria demarcar algumas questões que para nós são fundamentais nesse campo simbólico e político, né, que eu vou falar daqui a pouco. E depois a gente estruturou o livro em capítulos correspondentes aos quesitos que são julgados pelos julgadores lá das escolas de samba. Então a gente tem um capítulo sobre... A gente vai dividindo o livro, mestre, sala e porta-bandeira, bateria, enredo e por aí vai. Então eu vou passar um pouquinho... Alguns eu vou me centrar um pouco mais, mas vou passar por todos, só para vocês terem uma ideia da noção de como a gente elaborou, do ponto de vista do formato, né, essa obra. Essas ilustrações são ilustrações maravilhosas, feitas por um ilustrador que foi importantíssimo nessa nossa equipe, que é o Antônio Vieira. Ele está aí nos Instagrams da vida, fez ilustrações lindas. O livro é muito bonito. O livro tem que ser bonito, né, Helder? Não adianta ser bom, tem que ser bonito. Então tá aqui, só para vocês terem uma ideia dele na mão, né? Todo em branco e azul. Então, uma coisa importante também, não confundam, a Vila Isabel é a única escola de samba que é branco e azul, ela não é azul e branco, tá? Azul e branco são as outras, Beija-Flor, Portela, mas a Vila é branco e azul. E aqui no finalzinho do livro, ó, vem o DVD, encartado também, aquele DVD que eu falei para vocês, do documentário da Natália. Então, ficou uma obra bem bacana, assim, bem recheada, digamos assim. Então, a nossa primeira discussão vai se centrar sobre a questão do território. Pode passar o primeiro, depois disso aí, por favor. Então, uma das primeiras questões que a gente notou ao pensar na história do bairro, né, do bairro de Vila Isabel, e isso é interessante porque há uma representação no Rio de Janeiro em geral. Quando se fala de Vila Isabel, já pelo nome, obviamente, a gente lembra da Princesa Isabel, a gente lembra de um outro personagem importante do bairro, que foi o Barão de Drummond, criador do Jogo do Bicho, do Zoológico, né? O nosso querido Simas acabou de lançar um livro, inclusive, sobre a história do Jogo do Bicho, fala muito do Barão. Alguns sambas da Vila Isabel, ao longo do tempo, também acabam referendando essa representação da Vila Isabel, muito ligada a uma aristocracia, a uma realeza, a uma classe social de elite do Rio de Janeiro. Isso também a gente acabou achando na revisão da literatura sobre o bairro, né? Sobre a constituição daquele território. Então a gente percebeu nitidamente um privilégio branco a se contar a história daquela região. E uma das nossas perspectivas foi justamente tentar desconstruir essa narrativa branco, macho, e tudo que vocês queiram colocar aí juntos, sobre a história do bairro, e justamente através desses depoimentos orais, buscar
dar voz, né, a essas pessoas que foram ao longo desses tempos todos silenciadas. Essas pessoas que constituíram, que ocuparam aqueles morros ali do Morro do Macaco, do Terreirinho, de todas aquelas regiões, né, para tentar dar visibilidade a essas experiências, né, e pensar numa outra perspectiva de contar a história daquele território, visto que a Unidos de Vila Isabel, essa escola de samba, ela é fruto justamente dessa comunidade, desse território, dessa comunidade. Então, nesse primeiro capítulo sobre o território, a gente vai destacar essas memórias dessas pessoas. Na verdade, a gente vai lá atrás, a gente fala do bairro já ainda na Constituição anterior ao Brasil, lá no Brasil Colônia, né, com a ocupação daquele território pelos índios tamoios, e vem vendo como é que se deu aquela ocupação ali, né. É interessante porque a gente acabou contribuindo, né, para uma perspectiva de contar a história do samba no Rio de Janeiro, não por uma outra ótica, mas com outras perspectivas, né? Porque sempre quando a gente pensa no samba do Rio de Janeiro, muito se fala lá da pequena África, do centro da cidade, né? Então, no período pós-abolição, as pessoas começam a ocupar aquela região, o bairro da Saúde, o centro da cidade, mas a gente já sabe há alguns anos que essas pessoas elas se espalharam pelo Rio de Janeiro, por algumas regiões do Rio de Janeiro, inclusive Vila Isabel, até chegar ao Oswaldo Cruz, onde se fundou posteriormente a Portela. Então essas reflexões têm sido reflexões mais próximas de nós, ajudando a pensar como é que esse povo de fato se espalhou por outras regiões cariocas, né? Oswaldo Cruz, Madureira e por aí vai. E também Vila Isabel. Então Vila Isabel, aquele morro ali, né? Ele foi basicamente ocupado por pessoas vindas de vários lugares do país, do Nordeste, uma concentração muito alta de pessoas vindas com o encerramento das fazendas, né? Aqui do Vale do Paraíba, de Minas Gerais, já falei dos nordestinos, que também vieram em massa ali para aquela região, e foi nessa mistura, nesse caldo cultural, né, que algumas práticas culturais ficaram muito fortes ali naquelas comunidades. Então, estou falando exatamente, né, por exemplo, a gente tinha lá no morro o calango mineiro, que era muito forte. Inclusive, a gente faz uma discussão musical no livro sobre determinados compassos, instrumentos do calango que a Vila Isabel pode ter aproveitado, enfim. Mas isso é mais ligado ao campo da música. E várias discussões que vão trabalhar nessa perspectiva. Pode passar? Então, esse complexo do Morro do Macaco e adjacências, né, ele foi central nessa discussão que a gente faz sobre o território, fazendo discussões sobre a questão do morro e do asfalto, né? Vila Isabel é um bairro que, como característica do Rio de Janeiro, né, você tem a favela do lado de um prédio de luxo, né? Então, a Vila Isabel é uma escola de samba que o tempo inteiro teve essa relação entre a comunidade do morro e a comunidade do asfalto, e é interessante perceber como é que isso se deu ao longo do tempo, né? Em alguns momentos do livro a gente vai discutir isso de maneira mais efetiva, como eu vou mostrar para vocês. Os espaços de lazer, especialmente que essas comunidades tinham ali nessa comunidade, então, de fato, a rua, as biroscas sendo ocupadas com os ritmos nordestinos, com samba, com práticas religiosas também dentro dos bares, os terreiros, especialmente os terreiros de candomblé e os terreiros de umbanda, o futebol e a escola de samba, né? Como quase todas as escolas de samba do Rio de Janeiro, a vila também é fundada a partir de grupos, espaços de sociabilidade, né? Grupos que tinham ali a sua vivência social no tempo do lazer, com times, torneios de futebol de homens que se reúnem e posteriormente fundaram a Unidos de Vila Isabel. É interessante também pensar que há uma ocupação desse morro nesse momento. São pessoas que vêm do Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro. O Morro do Salgueiro sofreu uma enchente muito forte e houve centenas de pessoas que tiveram que sair das suas casas. Isso eu estou falando lá da década de 40, né? Início da década de 40. E foram ocupar esse Morro dos Macacos. E entre eles estava o seu China, que foi o fundador da Vila Isabel, que veio lá do Campo do Salgueiro. Então, Vila e Salgueiro tem ali uma
uma irmandade que por vezes se torna rixa também, mas somos mais irmãos do que outra coisa. Pode passar. No capítulo 2, a gente vai contar a história do enredo, de fato. Bom, como é que essa ideia surgiu? Que perspectivas orientaram? Quem foram as pessoas que pensaram na criação desse enredo, né? Como é que esse enredo foi contado? Qual o pano de fundo para se pensar nessa temática naquele momento ali na década de 80? E a gente vai discutir todas essas questões no capítulo 2. Pode passar, por favor. Bom, então ali, obviamente que tem todo o pano de fundo dessa história está exatamente ligado ao período da ditadura militar e ao movimento de abertura política no Brasil. Nós temos duas pessoas que foram pessoas fundamentais para a constituição, não só da escola, né, mas desse enredo, especialmente de 88, a Kizomba Festa da Raça, que são Martinho da Vila, que todos vocês conhecem, e a sua, na época, companheira, a Russa Caniné, que se tornou presidente da escola quando o capitão Guimarães, que está aí até hoje, vivíssimo da Silva, não sei se alguém de vocês aí assistiu Vale o Escrito, aquele documentário da Globo, né? Da Globoplay. Ele aparece lá várias vezes. O capitão Guimarães, em 87, ele deixa de ser presidente da escola, ele sai da escola. Por um período curto. A escola, então, ela vive um momento de pobreza enorme. A escola fica sem quadra para ensaiar, sem espaço nenhum. E a Russa decide se candidatar à presidência e acaba sendo eleita e toma para si a tarefa de conduzir a escola a partir de então. E é ela quem vai liderar, né, vamos dizer assim, esse enredo de 88. A Russa era uma pessoa extremamente politizada, ela era vinculada ao Partidão, ao Partido Comunista Brasileiro, já tinha uma história ligada a outras escolas de samba de frequentar, era filha de um general médico, acabou se casando com Martinho da Vila, que era também militar, né? Martinho foi sargento do Exército. Então foram esses dois integrantes vindos, vamos dizer assim, de relações com o campo militar que acabaram desenvolvendo esse enredo que a gente pode chamar de um enredo revolucionário. O Martinho tinha relações, ele e a Russa, com o movimento negro unificado desde o início da década de 80. O Martinho também tinha uma relação muito forte, como tem até hoje, com alguns países africanos, como Angola. Martinho era e ainda é muito ligado aos movimentos políticos libertários de Angola. Martinho levou, no início da década de 80, uma série de artistas brasileiros para Angola para fazer eventos culturais naquele país, né? Desenvolveu alguns festivais, como o Canto Livre de Angola. Então, essa relação com Angola, com alguns países africanos, como Moçambique, foi algo sempre muito forte na vida dele. E foi a sugestão de um angolano, ali próximo a 86, 87, que diz para o Martinho fazer um enredo sobre Kizomba. Kizomba significa festa, encontro, e a ideia era que se fizesse um enredo para estabelecer essas relações entre África e Brasil, especialmente no sentido de combater o racismo em terras brasileiras e o apartheid, né, que se desenvolvia fortemente na África do Sul. Então, esse enredo, o Kizomba Festa da Raça, ele é um enredo que tem esse objetivo, aproximar no Carnaval do Rio de Janeiro, no centenário da abolição da escravatura, a África e o Brasil, nessa perspectiva de reverência aos grandes personagens, né, negros, africanos e brasileiros, que vão ser retomados ao longo desse desfile da Vila Isabel, nas alas, nos carros alegóricos, com esse pano de fundo do combate ao racismo e o combate à perspectiva do apartheid, que se dava muito fortemente nesse momento na África do Sul. Então, Martinho e Russa são peças fundamentais. A Russa, muitas vezes invisibilizada nesse processo, obviamente pelo fato de ser mulher, e pelo Martinho ser o Martinho da Vila, né?
mas ela teve um papel fundamental em toda essa questão, né? A Russa foi presidente, foi a que conseguiu recurso, foi a que estava no cotidiano da escola todos os dias, trabalhando, então foi uma figura fundamental, e ela também foi entrevistada por nós algumas vezes e dá os seus depoimentos no nosso livro. Pode passar? Então, na próxima imagem, a gente vai ver um pouco dessa relação, né? Então, a gente tem ali a imagem da esquerda, são os personagens brasileiros que vão para a avenida, o Dandara, Escrava Anastácia, Zumbi, e ao lado direito ali a gente tem um painel que ficou famoso também, que vinha no início da escola, com vários líderes americanos, africanos, né? Que lutavam contra o racismo nesse momento aí, desde a década de 60, pelo menos, né? Desmond Tutu, tem o Mandela, tem o Malcolm X, todos aí colocados nesse painel que saiu. Esse desfile vocês podem assistir em vários locais, né? No YouTube, vocês vão achar facilmente. Aliás, eu indico que vocês assistam. No meu canal é Carlos Fernando Cunha. Eu fiz uma baita pesquisa aí na época da pandemia, não tinha muita coisa para fazer, então eu catei na internet os desfiles da Vila Isabel de 1979 a 1989. Eu remasterizei esses desfiles, coloquei uns filtros nas imagens, e eles ficaram muito mais bonitos de se assistir. Estão lá numa playlist inteira esses desfiles todos da Vila. Só vocês procurarem lá, e eu indico que assistam esse de 88, que sem dúvida nenhuma é o mais marcante. Pode passar? Capítulo da comissão de frente, que eu não vou falar muita coisa, né? Porque já estamos aí avançando, pode ir. Pois eu espero que vocês leiam o livro. Alegorias, fantasias e adereços, né? O impacto visual da Kizomba, ele foi um impacto muito forte, todo mundo até hoje fala disso, né? E foi um momento muito interessante também, porque desde a década de 60, na verdade, já havia uma crítica muito forte de alguns personagens do samba carioca, questionando essa relação que as escolas de samba passaram a ter com os brancos da universidade, né? Com os carnavalescos, com toda essa relação da escola de samba com a indústria cultural. Estou falando, por exemplo, de Candeia, né, que é um cara fantástico, que vai criar uma escola de samba, que é a Quilombo, que buscava se distanciar dessa perspectiva da indústria cultural ligada às escolas de samba. O próprio Ney Lopes. Ney Lopes, inclusive, foi uma felicidade para a gente, ele escreveu o nosso prefácio, um prefácio emocionante. Então, ele já desde essa época, né, o Wilson Moreira, eles vinham discutindo, criticando essa questão do luxo, né, que foi muito trazido posteriormente pelo Joãozinho 30, na Beija-Flor, década de 70. E a Vila Isabel, ela nesse ano, por conta da falta de dinheiro, da falta de recursos, e também como uma opção estética de retratar na avenida uma África o mais próximo do real possível, ela se desvinculou das lantejoulas, dos paetês. Então, o desfile da Vila Isabel é um desfile que vocês vão ver lá, já com muito material alternativo sendo utilizado, né, do ponto de vista aí das alegorias e fantasias e dos adereços. Muita palha, muita juta, muito papel, o que foi um choque na época, um choque visual que ajudou a construir esse impacto, né, que a gente teve nesse desfile da escola. Pode passar? Pode ir. Aqui eu separei um trecho do prefácio do Ney, onde ele cita essa questão, né? Ele fala: a maior surpresa foi ver de dentro uma escola de samba trocando o luxo pelo extremo bom gosto. A sensação que a gente sentia era de estar numa Angola, ao mesmo tempo real e ideal. Sem lantejoulas, mas com miçangas de todas as cores, sem sedas e veludos, mas com todas aquelas chitas ricamente estampadas com que a Mãe África sempre marca sua presença. Um mundo de palha, mas indestrutível, imune a todas as chamas, porque era um chamado do Kwanzaa ao Cunenê, do Oiapoque ao Chuí, de São Sebastião, no Rio de Janeiro, a São Paulo de Luanda. Então, essa questão da vivência estética daquelas fantasias, daqueles carros, daqueles adereços, é algo que marcou muito naquele momento e marca, né, até hoje, quando você conversa com as pessoas que vivenciaram aquele desfile. Pode passar? Samba de enredo é um samba que vocês todos conhecem, né?
Um samba maravilhoso, composto pelo Luiz Carlos da Vila, que não era um cara muito próximo da escola, ele começa a se colocar na escola a partir do Martinho, nessa época. O Luiz Carlos da Vila, o Vila do Luiz Carlos, na verdade, não é Vila Isabel, o Luiz Carlos é da Vila da Penha, mas acabou se tornando o Luiz Carlos da Vila, as pessoas fazem referência a Vila Isabel por conta do samba que ele ganhou esse ano, né? Muita gente acha que o samba é do Martinho da Vila, não é. O enredo é do Martinho da Vila, mas o samba não é dele. O samba é do Luiz Carlos da Vila, do Jonas e do Rodolfo, que eram dois compositores da comunidade fantásticos que tinham feito já vários sambas anteriormente a isso e continuaram compondo ao longo do tempo. São dois dos principais compositores cariocas aí dessa geração. Pode passar? Vou cantar não, tá, gente? Senão o Helder vai me bater. Mas vocês lembram, né? Valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares, e correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi, valeu. Olha, vou acabar cantando tudo. Quando for aí, a gente canta para vocês. Eu canto para vocês. O próximo capítulo, o capítulo da bateria. Obviamente que esse capítulo é um capítulo todo especial para mim, né? Porque foi ali que ali é onde eu me encontro, né? E eu toco exatamente esse instrumento que está aparecendo aí, que é o tarol. E esse capítulo foi muito interessante, assim, porque esse capítulo eu escrevi, posso confessar aqui para vocês. Porque eu tinha muita coisa para falar, né? Muita coisa para dizer ali naquelas páginas, a partir das entrevistas que eu já tinha feito, como eu disse para vocês, e outras que eu fiz por conta da pesquisa para o próprio livro. Mas alguns temas me surpreenderam já na pesquisa e na construção da narrativa desse capítulo. E foram temas que acabaram tendo uma relevância importante na discussão que a gente faz. Na verdade, está no livro todo, mas especialmente aqui nesses capítulos. Pode passar, por favor? Então, 3 dimensões acho que foram muito importantes para a gente pensar esse capítulo de bateria, né? O que, a princípio, são questões que não estavam colocadas ali na minha ideia quando eu pensei em escrever um capítulo sobre a bateria da Vila Isabel, né? Então, uma primeira questão muito forte foi a questão de gênero, que foi a partir dos depoimentos dessas 2 mulheres que vocês estão vendo aí na frente, a Cristina e a Leila, de perceber o quanto essas mulheres sofreram, ralaram para poder desfilar em 88. Né? O mundo das escolas de samba ainda e era um mundo muito masculino, muito machista. A mulher, em geral, ocupa as funções ligadas ao seu corpo, à sensualidade, né? E você tocar um instrumento numa bateria era algo muito raro, muito raro. Você tem escolas de samba onde isso era efetivamente proibido pelos seus mestres, né? Como o caso da Mangueira. E isso hoje já está longe de ser uma realidade, mas ainda é um mundo muito fechado. E lá no capítulo sobre bateria, a partir das histórias da Cris e da Leila, a gente vai constituindo esse processo de como elas resistiram e conseguiram desfilar em 88 nessa bateria. De tudo aconteceu com essas duas, né? Vocês terem uma ideia, a Leila é francesa, mora na França. Ela era uma apaixonada, era não, tá aí, vivíssima. É uma apaixonada por carnaval, por ritmos, né? Ela é filha de família muçulmana, criada lá na França. O pai não deixava nem ela sair de casa, ela já gostava de música, muito menos ela podia aprender um instrumento. O pai falece e ela entra numa escolinha de percussão de uns africanos lá, franceses, africanos que estavam na França, na cidade dela, ministrando essa oficina. E ela, nesse tempo, ela passa numa loja de discos, ouve um disco, não conhecia aquele ritmo, era o samba. E era um disco de quem? Martinho da Vila. E aí ela se apaixona pelaquela questão do Martinho da Vila, pelo samba, pede os caras para encenação, mas os caras não sabiam, não tinham essa dinâmica ainda do samba lá e tal. E ela, o sonho, isso ela devia ter uns 14, 15 anos, e ela tinha o sonho de vir ao Rio de Janeiro, conhecer o Martinho da Vila e conhecer a Vila Isabel. Ela passa a trabalhar no verão, lá europeu, para ganhar uma grana para vir para o Brasil. E ela vem para o Brasil, chega no Brasil em 88, próximo ali do Carnaval,
vê que estava acontecendo um show do Martinho e da Vila Isabel no Asa Branca, que é uma casa que ficava ali na Lapa, vai lá, consegue conversar com o Martinho, consegue conversar com o pessoal, começa a participar dos ensaios, enfim, é uma história maravilhosa. E mesmo assim sofreu muito até desfilar, né? Ela fala da questão de que ela se torna uma exótica, né? Uma francesa branca, loura de olho azul, e aí o RJTV chama para fazer reportagem, aquela coisa toda, né? É muito bacana a história da Lê. E a Cris, amiga dela, estavam ali. Pra vocês terem uma ideia, assim, faltando um dia antes para o desfile, elas ensaiando todos os dias, na hora de distribuir a fantasia, cadê a fantasia das duas? Roubaram a fantasia das duas. Isso era muito comum, né? Já roubaram algumas fantasias minhas também. Mas era muito comum. E aí é o Martinho da Vila quem vai interceder para que elas pudessem desfilar, vai lá, recupera as fantasias e elas desfilam esse ano de 88. Essa foto já é de 89, a gente não tem foto delas desfilando em 88, infelizmente. Elas dizem que estavam tão assim extasiadas, né, que não conseguiram nem pensar em tirar fotografia nesse período. Ainda não era celular, né, gente? Era aquela fotinha normal, né, daquela época. Então, essa questão de gênero atravessa o capítulo, a gente vai fazer uma discussão de como esse mundo das baterias é extremamente masculino, né? A questão de raça, mais uma vez, colocada aí, né? Como é que são esses não pretos desfilando numa bateria de escola de samba nessa época, uma bateria de uma comunidade muito forte, preta, né? E a gente entende esse processo de resistência e de resistência, né? Entende aquilo como verdadeiros quilombos, né? Que eram muito refratários a essa presença dos que eram de fora. E aí a gente pega alguns casos de pessoas como eu mesmo, né? Eu entro aí nesse processo, outros amigos meus que viveram esse processo de entrada, de tentativa de entrada nesse grupo, né? Como é que isso foi feito, como é que isso se realizou ao longo desse tempo, coisas que eu não compreendia na época, a gente está falando aí de 1991, 92, né? Que muitas vezes naquele momento tinha uma outra visão e que isso foi se desconstruir na minha cabeça muito recentemente, né? Especialmente agora na elaboração do livro. E as questões ligadas também à classe social, né? De outros estratos da sociedade frequentando, especialmente o caso da bateria. Esses brancos universitários, do asfalto, desse bairro aristocrático de Vila Isabel. Então, toda essa luta, digamos assim, né? Que acontecia nesse momento. E a gente fala ali sobre diversas histórias pitorescas, né? Vamos dizer assim, que aconteceram nesse período. Pode passar. Então, é um capítulo que eu adoro, por vários motivos. Harmonia e Evolução, que fala sobre a questão do canto, do samba, pode passar, da dança, né? Que é algo muito forte, né? E aí eu destaco aqui uma ala, que foi a ala que ficou mais famosa, acredito eu, as pessoas se lembram muito dessa ala, aquela ala das Mamuilas. Mamuilas era um grupo de Angola, e quem teve a ideia de fazer essa ala foi a russa, porque ela tinha viajado para Angola, junto com essas viagens, com essas andanças aí do Martinho pela África, e ela queria reproduzir essas mulheres na avenida. E foi super difícil, porque as mulheres do Morro dos Macacos não queriam sair com os peitos de fora, ela teve que se utilizar de várias estratégias para conseguir que isso acontecesse, né? No caso da bateria também, a bateria sai com uma roupa, uma bata linda, africana, como se fosse um vestido. Os homens não queriam vestir aquele vestido, mesmo com a calça, porque era algo, isso não é roupa de homem para desfilar. Então são coisas que a gente vai discutindo ali no livro. Pode passar. Estou acabando, Helder. Mestre Sala e Porta-Bandeira, vamos embora. Mestre Sala e Porta-Bandeira deu uma certa crise na gente, porque a Porta-Bandeira de 88, maravilhosa, ela virou evangélica e não fala mais sobre o assunto. Ela não só não participa mais da escola de samba, mas ela não fala sobre o assunto. Ela quer esquecer, apagar esse passado dela. Pode passar? Um outro capítulo que eu acho muito bacana, onde a gente vai falar sobre a velha guarda e as baianas, né? A velha guarda e as baianas são, digamos assim, aquelas pessoas que guardam toda essa tradição da escola de samba, daquela comunidade, dos nossos ancestrais, né? Dos velhos. E aí foi muito bacana escrever esse capítulo também, porque eu acabei me aproximando de uma literatura africana, de pensadores africanos que eu nunca tinha
nunca tinha acessado, enfim. Então, a gente trabalhou com alguns conceitos, né? O conceito de Sankofa, os Sobas, né? Que eram líderes de algumas regiões da África que lideravam aquelas comunidades, né? A primeira aparição do desfile de 88 é o Paulo Brazão, que é esse que vocês estão vendo nesse trono aqui do lado direito. Ele vem num trono na frente representando um Soba, o líder daquela comunidade, né? Então, a gente faz toda essa discussão da valorização do velho em determinadas culturas africanas, como é que a escola de samba também acaba valorizando as suas pessoas mais antigas, mas, ao mesmo tempo, a gente flagra alguns exemplos de desrespeito, a gente vai discutir isso também nesse capítulo. Então, foi muito bacana. Esse capítulo também é um capítulo que eu gosto muito. Pode passar? E um outro capítulo que eu gosto muito também, que é sobre a escola de samba Mirim, a Herdeiros da Vila, que a gente acabou pegando uma frase do samba que foi reeditado esse ano, né? A Criança é a Esperança de Oxalá. Pode passar, por favor? Onde a gente vai destacar dois personagens. O primeiro personagem é o Trambique, aquele que eu falei para vocês que eu tinha entrevistado, sem saber muito porquê, né? Esperando que um dia eu viesse fazer alguma coisa, e acabou que fiz. O Trambique era um cara da comunidade, deve ter feito ali o seu curso primário somente, mas era uma baita liderança comunitária. Era o cara que tinha uma ascensão muito forte sobre as crianças, ali na década de 80. E o Trambique, ele tem a ideia de criar uma bateria de crianças no Morro dos Macacos. Ele fala isso no depoimento, que ele ficava muito preocupado que as crianças não tinham o que fazer. E aquele discurso que a gente conhece, né? Que as drogas tomariam conta daquela meninada. E ele resolve criar um grupo, uma escolinha, para ensinar os meninos a tocar um instrumento de escola de samba, para que eles tivessem um futuro. E aí ele cria esse grupo com a meninada ali do Morro dos Macacos, e esse grupo acaba se tornando a origem, né, o embrião da Herdeiros da Vila, a escola de samba Mirim da Vila Isabel, muito pela ação da Dinorá, que é essa figura que vocês estão vendo aí na foto, uma cantora já falecida. Ela está segurando aí a Narinha, que é a filha dela, bebezinha, na época, que deu uma entrevista pra gente maravilhosa também. A Nara, ela também é cantora, ela canta com o Zeca Pagodinho, ela faz coro lá com o Zeca Pagodinho. Quando vocês viram o show do Zeca, vocês vão ver ela lá cantando. É uma figura maravilhosa, professora de educação física, inclusive, formada pela Gama Filho, e a gente conversou muito. E essa mulher de Norá foi uma mulher... Bom, primeiro sobre o Trambique, aí a gente vai discutir toda aquela questão da pedagogia, né, em relação a essa pedagogia desses caras, desses líderes comunitários, né, as maneiras, as formas de ensinar, a questão dos instrumentos, a valorização da cultura oral. Então a gente vai de novo pegar lá um pouco da literatura africana para discutir isso, né, como é que a gente identifica essas questões, no caso ali da Vila Isabel, e a partir dessa figura que é o mestre Trambique. E a Dinorá foi uma figura fundamental, porque ela acabou fundando uma das principais escolas de samba-mirim em termos de projetos, né, junto com a da Mangueira, a Mangueira do Amanhã. Então a Dinorá foi uma pessoa que correu muito atrás de financiamento, ela conseguiu financiamentos da época do governo Fernando Henrique, então ela criou vários cursos para molecada, crianças e adolescentes, de carnaval na quadra da escola. Então, cursos de aderecistas, de elaboração de fantasias, cursos de canto. Então, ao longo desse tempo, a escola foi criada em 87, a Herdeiros da Vila. De 87 para cá, hoje, majoritariamente na Vila Isabel, os cargos relativos às funções principais da escola, cantor, mestre de bateria, são todos ligados, são todos oriundos dessa formação dada, organizada pela Dinorá e pelo Trambique nesse tempo da Herdeiros da Vila. Que de fato faz jus a esse nome, né? Os herdeiros dessa tradição que acabam ocupando essas funções. E é muito bacana pensar e ouvir os depoimentos dessas crianças, que a gente também ouviu várias crianças, hoje aí com 16, 18, os depoimentos que foram dados lá para a Natália há 10 anos atrás, e depoimentos que a gente escolheu agora, e eu falava naquela questão lá no início da memória, o quanto esse desfile da Kizomba é algo presente na fala delas. Elas não viveram aquilo,
né? São crianças que nasceram muito, muito depois, né? Mas todas elas citam o Kizomba, conhecem todos os personagens, conhecem as histórias, elas cantam aquele samba diuturnamente, né? A Herdeiros da Vila já reeditou esse enredo anos em seguida, e é sempre uma escola de samba que tematiza enredos ligados à questão das negritudes. Pode passar? Eu acho que é isso. Aqui tem uma fotinha minha com meu querido mestre Mug. Essa foto foi em 2013, quando a Vila foi campeã pela terceira vez, né? É um desfile. Aliás, essa é 2013 ou 2006? 2006. A Vila foi campeã pela segunda vez e saiu o desfile das campeãs. Eu, com meu mestre querido, com quem eu aprendi tudo em termos de batucada. É isso, gente. Agora a gente pode papear, já falei muito. E estou aqui pronto para ouvir vocês. Aí, Carlão, muito bom, muito obrigada. Acho que sua fala vai contagiando a gente, assim, seu envolvimento com a escola, sua vida, né? Sua forma de estar no mundo. Me parece que a música ela faz essa relação sua de ligação, né? De ligação, dessa forma de existir mesmo, porque você vai contando, a gente vai se empolgando e ficaria aqui à tarde escutando, que tá bom demais, né? Mas, assim, queremos conversar com você agora, então tá abertas as inscrições, né? Os colegas podem fazer as perguntas aí, tanto escritas no chat, ou se quiserem fazer as perguntas direto para o Carlão, é só acionar essa mãozinha que está aí na barra aí de ferramentas do seu Meet, que a gente vai se organizando. Tem que falar. Se escrever, eu não vou responder, não. Tem aí, ó, que tá falar. vendo? Ó? E aí, assim, ó, já tem colegas inscrevendo, eu vou começar só para aquecer. Eu sou traumatizado da pandemia, com aquelas carinhas todas fechadas, a gente dando aula com aquelas bolinhas. Não é? Então tem que aparecer. Pelo menos na fala já ajuda bastante, né? Então já tem o colega Gustavo aqui inscrito, também estou inscrita nessa, a gente pode ir fazendo blocos, né? O Helder também, talvez um bloco de 3. Vou deixar então a palavra com o Gustavo, o Helder, e eu finalizo esse bloco, pode ser? Então, Gustavo, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Carlão, boa tarde. Pô, cara, é lindo o seu livro, hein? Nossa, tô doido para ler agora. Eu sou conterrâneo seu, lá sou do Rio também, e nessa época eu morava no Rio ainda, hoje eu tô aqui em Belo Horizonte, já tenho, na verdade, 20 anos. Fui doutorando e mestrando do Helder, também sou do Grupo Oricolé, né? Colegas aí de todas as partes. Eu era muito pequeno ainda na época desse enredo, mas eu me lembro, assim, né? Consigo lembrar, né, da galera comentando, né, sobre ele, sobre a apresentação, né, enfim, você contando um pouco dessa história faz lembrar, né, e vem na cabeça, assim, as imagens e tal. E aí, algumas coisas que, mais curiosidade mesmo, ô Carlos, que, assim, é um contexto muito doido, né, porque a gente está falando de 1988, recém-saído de uma ditadura militar, na qual vários militares têm envolvimento também com a escola de samba, né, o próprio Bicheiro, né, o que foi presidente, que era presidente, se eu não me engano, na época também da Liesa, eu acho que ele foi nessa mesma época, né, que é o capitão Guimarães, né, e aí a minha pergunta cuidado que isso vai ficar gravado, hein? Pois é, cara, isso é perigoso. E aí eu queria entender, assim, nesse contexto, né, político que vivia, o Jogo do Bicho também era aquela época que tentaram regularizar, né, o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, nessa mesma época, né, e que depois o governo federal não aprovou, mas foi por pouco, né, bateu na trave e tal. Enfim, como é que foi a receptividade desse enredo, né, no momento pós-ditadura e com tantos militares envolvidos também ali, né, o próprio Martim da Vila era um ex-militar, enfim, você podia trocar essa ideia com a gente. Obrigado, Vi, parabéns pelo livro aí, cara, e pela apresentação. Foi muito legal, velho, muito legal. Tô vendo o celular aqui não, eu tô anotando o que vocês estão perguntando, tá? Para eu lembrar depois. Bacana, Helder. Obrigada, Gustavo. Helder, com a palavra. Bom, Carlão, meu amigo. Fala, meu querido. Fico muito feliz de ver essa sua fala, o livro. Assim, a gente já conversou um pouco sobre o livro, mas muito pouco, e você, inclusive, falando dos lançamentos, acabou que a gente não conseguiu fazer o lançamento em BH.
e nós vamos agilizar isso. Eu queria dizer, primeiro, que assim, fico muito feliz que eu vejo você mergulhando num problema que assim tá no seu sangue, né? E, então eu queria destacar isso porque a gente está cheio de mestrando, doutorando aqui, destacar isso que é aquela relação muito orgânica da pesquisa com o pesquisador, né? Então, e aí a sua fala, ela vai demonstrando essa relação que você tem com esse objeto. Então, eu queria destacar isso, porque assim, eu já estive falando de muitas outras coisas, mas falar de samba, eu vejo brilho nos seus olhos, assim, né? Então, eu gostei muito de te escutar falando sobre esse tema. E aí, uma série de coisas você trouxe, mas eu queria, na verdade, fazer duas provocações, né? Uma que eu também já tem um pouco mais isso resolvido para mim, mas eu acho que é ainda uma dificuldade de mestrandos e doutorandos que vão trabalhar no nosso caso, com as manifestações culturais de lazer, que tem uma relação com a discussão da negritude, né? Porque nós também estamos vendo muita gente, muitos brancos, querendo estudar a negritude e sempre, o Gustavo, por exemplo, escreveu 1000 páginas para justificar a imersão dele num debate, que era o debate da negritude. A Juliana, que está aqui também, não sei se a Ju, teve algumas dificuldades em relação à imersão lá no ILEAE, em função da questão da branquitude. A Fernanda, que estava aqui também, está estudando essa relação, né? Então, assim, eu queria que você, se você pudesse falar um pouco para a gente, como é que foi você, né, nesse universo, né? Então, a sua pesquisa nesse universo, porque eu acho que isso é legal para a gente desconstruir algumas coisas também, porque, na verdade, nós precisamos de parceiros, de parcerias, né? Então, nós precisamos estabelecer muito mais esse movimento, né? E aí eu queria saber como é que foi você nesse contexto. E, por fim, a outra provocação porque é o seguinte, gente. Tem muita gente do programa aqui e o Carlão está ensaiando uma disciplina sobre lazer e samba. Então, eu queria te deixar, colocar essa deixa, uma disciplina na pós em estudos do lazer. Eu queria deixar essa deixa para você falar assim: o que você pretende trabalhar? Porque eu quero te colocar na pressão para que você venha logo, quem sabe esse semestre ainda, né? Então vamos lá. Carlão, obrigada, Helder. Acho que o Helder trouxe duas questões e o Gustavo, o que você acha? Responder essa, a gente faz mais um bloco, pode ser? Ou você prefere 3 perguntas de uma vez? Como que você... Você que manda. Como você prefere? Deixa eu responder então essas duas. Por favor, fique à vontade. Melhor, senão daqui a pouco eu vou começar a esquecer tudo, ainda que eu tenha anotado. Bom, Gustavo, então, de fato, esse enredo, ele provavelmente só poderia ter nascido naquele contexto pós-Diretas Já, nesse contexto de abertura política, né, brasileira, e pelas relações individuais que tanto a Russa quanto o Martinho tiveram com essa discussão sobre as negritudes que estava se colocando ali nesse momento. Não era uma discussão fácil ainda naquele momento, né? Como ainda não é hoje, obviamente, mas era algo que ficava muito à margem, por exemplo, da categoria de classe social, algo quase que invisível, né, na maior parte das discussões da época. E, de fato, essa articulação do Martinho e da Russa com o MNU, com o Movimento Negro Unificado, e as relações com os países africanos, especialmente Angola e Moçambique, é o que explica a possibilidade de se elaborar um enredo daquele. Junto com, como eu disse, com o momento onde as questões relacionadas ao poder dos contravetores ou
os sujeitos do dono do Jogo do Bicho, especialmente ali em Vila Isabel, havia perdido força com a saída do Capitão Guimarães em 1987. Então ele foi um enredo colocado num vácuo de poder. Então, a partir desse vácuo de poder, a Russa tomou para si essa tarefa de conduzir a escola, inclusive colocando práticas na organização da agremiação que não existiam antes, como a perspectiva de votação, eleição direta de todos os sócios para presidente, e outras questões que ela elaborou no cotidiano da escola das decisões, né, colegiados mais amplos, que ela implementou a partir de então. Então, isso, de fato, ajuda a explicar essa, vamos dizer assim, concessão, né, que os deuses e deusas permitiram para que esse enredo fosse feito naquele momento. E é interessante perceber como, por exemplo, em 88 você tem um enredo que vai atuar nessa perspectiva de desconstrução, né, da branquitude, vamos dizer assim. Essa questão nem se colocava ainda lá, né, com essa palavra, com essa expressão. E em 89 você tem um enredo da Imperatriz Leopoldinense que vai exaltar novamente a figura da princesa Isabel. Então são coisas que vão e que vêm, que vão e que voltam, né? Uma das dimensões mais importantes para a gente estudar de escola de samba é justamente essa capacidade que elas têm de se adequar ao que está rolando no momento, até como forma de resistência. Por isso que a escola de samba está aí até hoje, né? Ela lá atrás ela se adequou ao discurso nacionalista do Vargas, depois ela se adequou ao discurso dos militares, depois ela se adequou ao discurso da renovação democrática, e ela vem o tempo inteiro aí se colocando no discurso da moda. E por isso que ela sobrevive até hoje. É um pouco daquela ideia que a galera tem discutido hoje, né, da encruzilhada. O Simas, por exemplo, fala muito disso, né, da malandragem, de uma forma de você resistir a partir dessas articulações. O Helder, eu acho assim, essa questão do pesquisador e do seu objeto, no nosso caso, né, fala assim, nosso caso, pessoas assim acima dos 50 anos, né, que já estão ali com uma posição mais ou menos confortável nas universidades, a gente não, pelo menos no meu caso, eu não dou mais muita importância para isso, né? Hoje, de fato, eu estudo aquilo que eu quero e especialmente aquilo que me dá tesão. Não dá mais para estudar, ou, entre aspas, essa palavra é forte, mas é isso mesmo, desperdiçar o meu tempo, o meu tesão com coisas que não me tocam, né? E, de fato, isso, obviamente, que tem uma relação, no meu caso pessoal, de enfrentamento, de estranhamento da própria educação física, né? Afinal de contas, eu sou um professor de uma faculdade de educação física, mas que, ao abordar e trabalhar com a disciplina de história, me gera certos confortos nessa perspectiva. E acaba que eu, dentro da Faculdade de Educação Física, coordeno um projeto de extensão, que é o Ponto do Samba, ligado ao samba, que a gente faz pesquisa sobre a história do samba em Juiz de Fora, eventos, produz coisas, né? E agora começa a dar uma disciplina no curso de música, chamada Fundamentos do Samba. Então, isso vai ficando cada vez mais forte, né? Essa perspectiva de você poder escolher o teu objeto. Óbvio que isso a gente fala, queridos mestrandos, doutorandos, escolham os seus objetos com aquilo que o tocam. É difícil, né? Porque a galera tem que se meter onde os espaços estão abertos, né? A gente viveu isso, né? Eu comecei estudando lá na minha monografia de início de curso, psicologia, atividade física e idosos, porque na época foi a forma que eu achei de me vincular à pesquisa com Alfredo Faria Gomes, né, o Alfredo Faria Júnior, que era um cara super importante no nosso curso da UERJ, né, para a educação física em geral naquele tempo, e foi a partir do Alfredo que eu pude chegar onde eu cheguei, mas fazendo concessões ao longo da minha caminhada. Até eu fazer o meu primeiro trabalho no campo da história demorou muito tempo, né? Até, de fato, fazer algo que eu queria, acho que só foi lá no doutorado mesmo, com o meu trabalho sobre o Colégio Pedro II, que foi, de fato, o trabalho que eu fiz com muito tesão, porque eu dava aula no colégio, curtia já a questão, especialmente do século XIX, né, que foi um tempo que eu acabei me apaixonando, muito por conta do Luciano Mendes Faria Filho, aí da FAI,
que foi um cara fantástico assim, na minha formação. Já no doutorado, o Luciano foi meu orientador, né? No doutorado. E foi o Luciano que me apresentou o século XIX. E aí, pronto, juntou o século XIX com Pedro II, e aí comecei a estudar as práticas corporais do século XIX, e com muito tesão, com muita... Né? Mas hoje, de fato, o que me move é o samba, é o que eu vivo, né? Então, hoje, para mim, e já não me satisfaz mais só cantar, só compor, só batucar, né? Mas estabelecer um olhar mais acadêmico, mais científico sobre essa prática por conta da importância que eu noto que ela tem, até com uma perspectiva mesmo de transformação da nossa realidade, né? O samba e essas práticas culturais, elas são muito potentes do ponto de vista daquilo que a gente tudo acredita, são ferramentas muito potentes, né? Vocês que estudam lazer sabem muito bem disso. E o quanto outras bandeiras, outras ferramentas que a gente acreditou que fossem potentes foram ficando para trás, né? E a gente viu que elas não tinham tanta potência assim como a gente imaginava. Então é na festa, é no bar, é na praça tocando, é ali que a gente, de fato, faz as revoluções. Isso eu acredito piamente já há alguns anos. E essa dimensão que você pergunta sobre estudar as negritudes, né? De fato é algo que me incomodou muito, me incomoda muito, né? Mas eu tinha no livro 2 pretos e uma porção de pretos junto comigo, que me deixava mais confortável, né? Então, eu aprendi muito com Natália, aprendi muito com Vinícius, né? Vinícius é um pesquisador assim, fantástico, que vai dar muito pano para manga aí no futuro da academia brasileira. Então, aprendi muito com eles, especialmente conversamos muito, discutimos muito essas questões, né? Eu apresentava para eles esse meu incômodo, né, como um branco em desconstrução, né, que somos todos brancos, né, se desconstruindo a cada momento, tentando se desconstruir, assim como no caso dos exemplos que eu dei sobre o machismo nas baterias, né, o quanto aquilo para mim, eu vivi isso e não dava a menor bola, mas achava aquilo natural, achava normal. O quanto, por vezes, ao chegar na bateria lá em 1989, como branco, eu não existia eu não conhecia esse termo na época, né? Mas eu pensava como se fosse um racismo reverso, né? E hoje a gente tem um entendimento totalmente diferente sobre essa perspectiva, né? Então, de fato, a oportunidade de olhar para tudo isso, para essa realidade, hoje em dia, foi um momento muito transformador, né? Para mim, enquanto pessoa e enquanto pai, enquanto companheiro, enfim, foi muito importante. E sobre a disciplina, meu querido, sobre a disciplina eu continuo a pensar, né? Você sabe que eu agora eu tô como o Vitor Melo, né? Preguiçoso. O Vitor agora só não quer sair mais da praia, né? Fica lá em Cambuinhos. Então eu tenho que ficar uma semana em Belo Horizonte, rapaz. Vai ser um sofrimento, assim, mas a gente vai A gente tentar. diminui para 4 dias. Olha, eu gosto de Belo Horizonte, tá? Você sabe que eu gosto de Belo Horizonte. Já morei em Belo Horizonte 1 ano, em 98, quando fiz o doutorado aí. Eu gosto muito de Belo Horizonte, mas essa disciplina vai sair. A gente emenda com uns sambinhas à noite. Eu tenho acompanhado assim algumas das produções de vocês sobre batuques, né? Coisas que o Zé Alfredo orientou, coisas que saem de vez em quando em algumas revistas. Ainda é muito pouco, né? Se a gente pega a produção científica, isso ainda no campo do lazer, isso não aparece quase ainda, né? Em termos de produções, de pesquisas já feitas, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que dar mais ênfase. Mas eu tenho acompanhado, sim, algumas coisas que vocês têm feito, eu acho bastante interessante. Algumas coisas que o Gesa escreveu, orientando os dele. Então, acho que a gente está chegando num caminho bem legal em termos dessas discussões e da potência que essas práticas culturais são, né? Tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista de vida mesmo. Mas vamos marcar, tá? Eu vou colocar as minhas exigências em termos de bares a frequentar, restaurantes. Eu só quis colocar pressão aqui, porque agora não sou só eu que vou pressionar mais. Tem mais 40 aliás, aí. gente, deixa eu falar duas coisas para vocês. Primeira coisa, tem uma escola de samba em Belo Horizonte que vai reeditar o Kizomba, esse enredo, ano que vem. Como é que é o nome dela? Ai, meu Deus. Canto de Esperança? Tem alguma coisa nesse sentido? Boa Esperança? Aí eu vou ter que ver aqui.
Vai ter que descobrir para contar pra Não, eu gente. anotei, até marquei o pessoal, eles já entraram em contato comigo, Legal. porque leram o livro, adoraram, aquela coisa toda. E querem, inclusive, fazer o lançamento do livro aí em BH lá na quadra. A gente não conversou mais, mas é uma possibilidade que vai rolar por aí. Massa. Deixa eu ver o nome aqui. Bom, enquanto você tá... E a outra coisa, enquanto eu falo, Pode falar. é que quem quiser comprar o livro, eu tenho alguns, tá? Eu estou vendendo a R$50, e aí o frete a gente vê como é que faz, eu mando, não sei quanto é que é. A Mórula também vende no site deles, tá? Então quem quiser o livro é só falar comigo. Canto da Alvorada é o nome da escola de samba, que vai reeditar o Kizomba, a Festa da Raça, no ano que vem, em Belo Horizonte. Ah, legal. O chat já tinha Gustavo aqui, Scarlett colocado. Canto da Alvorada. Inclusive, acho que eles têm um evento, uma galera que faz um evento chamado Kizomba, semanal. Legal, né? legal. Vamos enfiar nesse negócio por aí. Bom demais. Bom que você já enfia nesse negócio por aqui, já vem com a disciplina e vambora. A disciplina vai ser teórico-prática, obviamente. Aí ficou melhor ainda. Carlão, a gente vai aqui para um segundo bloco, e aí eu vou interagir com você também, que teria várias coisas, né, para conversar com você, mas esse ano foi o primeiro ano que eu desfilei na Sapucaí, né? Ah, é? Olha que maravilha. E assim, Que escola? Para conversar, né? Mas assim, eu queria primeiro te falar que Ô, menina, agora eu tô curioso. Hã? Eu fui Que para escola? Portela, fui pela Portela. Ah, sim. Então Aqui esse ano de vocês têm que Londres, vir de novo favela. para Portela ano que vem, que é Milton Nascimento, o enredo. E aí eu assisti o documentário, né? 30 anos do Grito Negro na Sapucaí. E assim como eu assisti o documentário, e assim como eu estive na Sapucaí, é muito difícil ver aquela imagem e não sentir aquela imagem. Eu acho que por algumas vezes assistindo o documentário eu me emocionei, assim como estando na Sapucaí, eu me emocionei inúmeras vezes, assim, né? E eu venho numa busca aí de uma construção, de uma ideia, né? Enfim, de entendimento de que essa música, esse canto, esse corpo, essa voz, quando ele toca na gente, assim, né? Ele chama para uma identidade, né? Então existe né? Você mesmo trouxe aí na sua narrativa que eu não percebia certas coisas, estava ali na bateria, e hoje eu já penso diferente. Então, me parece que esse grito negro, né, ele nos convida, né, para um pensar de uma identidade outra. Talvez uma identidade não contada, da forma como ela deveria ser contada. Né? Então, na hora que aquela mão bate na bateria, ele pá! Existe uma contação de uma identidade outra que não foi aquela que lhe foi apresentada, né? Pode existir, não sei se existe, né? Pode existir. E aí, observando os slides, pensando tanto no nome da escola, e um dos slides você coloca assim: a princesa Isabel esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho, né? Ela assinou, então, a Lei Áurea, mas ela esqueceu de nos assinar a carteira de trabalho. Então, eu queria que você contasse para a gente, a partir da sua relação com a própria escola, né? Esses encontros, desencontros, essas encruzilhadas, essas convergências, ambivalências, né, que o samba tem nesse processo aí de construção da identidade, e especialmente da identidade negra, se você conseguir trazer esse debate aqui para nós. E é isso, assim, agradecer a oportunidade desse encontro. Valeu, Zumbi. Valeu, Zumbi. Respondo essa ou tem mais? Tem o Danilo. Danilo. Que essa aí dá uma tese, né? Ei, Carlos, boa tarde. Boa tarde, colegas aí do colégio. Obrigado aí pela sua fala, achei muito bacana, tá? Obrigado pelo compartilhamento aí dos saberes com a gente, você ter separado esse tempo. Principalmente, assim, eu sou orientando do Vitor Melo, né? E eu sei como para vocês, quando separa um tempo, é porque o cara tá querendo mesmo. Não, o Vitor é muito pior que eu. Fica tranquilo, que ele é muito pior que eu. Então, o tempo é realmente valioso. Mas aí é o seguinte, durante essa fala, me trouxeram algumas questões, eu tenho me dedicado também a parte dos meus estudos serem voltados ao samba. Na minha dissertação eu falei do samba como um dos pontos de análise em Salvador na virada do século XIX para o século XX,
E agora no doutorado eu também estou utilizando na primeira metade aí do século XX. Lógico que tem algumas distinções, né, entre os sambas. No Brasil não é algo homogêneo, principalmente no Rio, que você tem essa virada para as escolas de samba. E aí até o documentário que você citou, né, Vale o Escrito, ele mostra um pouco desses lugares que vão sendo atravessados pelo samba, principalmente com essa relação de financiamento, que ela existe a partir do jogo do bicho, né? É uma das formas de utilização do recurso ali. Aí também não estou julgando o que é certo e o que é errado, só estou falando que existe. Isso daí já é uma outra discussão que, igual você falou, e daria uma tese. Inclusive, teve um estudo de um brasileiro em Oxford, que ele vai falar que o jogo do bicho é a maior loteria do mundo não oficializada. Então, assim, já demonstra o caráter que nós temos, né, desse jogo de contravenção aqui no nosso país, né? Mas o que eu queria perguntar para você, Carlos, duas coisas. Uma primeira, como que você enxerga essa introdução das escolas de samba na dinâmica capitalista, assim, da entrada de como ser um ponto turístico, né? Presenças de outros corpos para ali de um modo de não vou falar de um conhecimento cultural, mas vou falar de uma vivência, até para reverenciar um pouco da sua própria fala, onde eu trouxe essa questão das memórias, né? Memórias e histórias, então acho que desse contato, de outros contatos com a cultura do samba, queria ver como você enxerga essa questão hoje. E, além disso, eu queria que você, se você pudesse falar um pouco, como você, e aí já na sua perspectiva de pesquisador, né? Como você encara esses fluxos de financiamento das escolas de samba? Como que você encara isso, assim? E aí não estou falando de uma perspectiva moralista, não, tá? Muito pelo contrário. Mas queria ver, assim, porque nós sabemos, né, que independente de onde vem a fonte de recurso, é uma prática negra que está em permanência, por conta desses recursos. Aí queria ver o que você tem muito mais propriedade do que eu para falar a respeito disso aí. E obrigado pela sua fala e comungo com o Helder. Eu já sou um inscrito, inclusive sou secretário do programa, até coloquei aí, dá tempo de incluir ainda. Então dá tempo de incluir ainda no segundo semestre de 2024, já é mais uma pessoa falando aí. Reforçando o seu convite, inclusive, daria para fazer uma aula inaugural, hein, Helder? O Fernando já fazia aula inaugural, já fazia disciplina, ia lá lançar o livro na escola de samba, tudo na mesma muvuca aí. O Danilo é explorador, ele já emenda um monte de atividade. Danilo, Produtivismo. Já tem uma galera manifestando aí no chat aí que vai fazer a inscrição na disciplina. Posso pegar essas duas aí, Lu? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Danilo, você me aperta muito, assim, são questões que eu de fato, não tenho pensado muito sobre isso, não, do ponto de vista como pesquisador, né? Até porque, como eu disse, eu sou um pesquisador recente nesse campo do samba. Praticamente a minha primeira obra, digamos assim, foi esse livro, né? E foi um livro que começou não numa perspectiva de tratamento acadêmico, né? Muito mais a partir da perspectiva mesmo de um sujeito que viveu ali naquele lugar durante muito tempo, que obviamente tinha uma relação com a academia, mas que que se debruçou para essa tarefa de uma outra maneira do que acabou saindo o resultado final, né? Eu acho que assim, a primeira questão que você coloca em relação a essas dimensões, né, da escola de samba tem muito a ver com o que a Lu estava colocando, né? De fato, cara, essas relações da escola de samba são muito ambivalentes, por vezes são paradoxais, né? São encruzilhadas. Agora, o que eu percebo, foi aquilo que eu comentei com vocês antes, é que as escolas de samba sempre foram muito inteligentes ao longo da história, ao longo do tempo, nessa dimensão do drible, da ginga, da malemolência, para sobreviverem, se valendo dessas perspectivas, né? Dando 2 passos atrás para dar 3 na frente posteriormente. Isso marca a história das escolas de samba ao longo do tempo, desde que elas começaram a aparecer ali no início do século XX. Então,
você tem personagens das escolas de samba, por exemplo, vamos falar das rainhas de bateria, né? Que muitas vezes, num determinado momento, eram pessoas, mulheres que vinham de fora das comunidades, estrelas, artistas, cantoras, atrizes, que continuam ocupando alguns desses cargos de algumas escolas de samba, mas ao mesmo tempo você tem todo um outro movimento de outras escolas de samba que valorizam as mulheres e meninas das comunidades, né? Essas que vêm de fora, elas acabam exercendo um papel importante interno naquelas comunidades. São elas que pagam a camisa da bateria, que pagam os churrascos, que financiam algumas festas. Então, a escola de samba ela vai se alimentando, sabendo que ela está dando um passo atrás do ponto de vista daquilo que a gente entende, né, como algo que não deveria ser feito, mas, entre aspas, se vendendo para a sua sobrevivência, para a fruição daquele tempo, daquela sua vida, da sua permanência ali. Então, é muito como eu enxergo essa questão das escolas de samba. E a Lu estava falando dessa questão do sentir, né? Que nos leva a uma perspectiva mais mesmo, talvez até mais etérea, né? Mas eu acho que esse é um momento, uma questão importante para a gente pensar o quanto essas práticas culturais, né, o quanto essa nossa referência de brasilidade ligada umbilicalmente às Áfricas, elas foram por nós incorporadas ao longo de séculos, mesmo que a gente não tenha consciência, né? Então a gente só vai ter consciência de fato quando a gente está lá e ouve um surdo daquele tocando. Eu trabalho como oficina de ensino de instrumentos das rodas de samba. Então eu ensino os instrumentos percussivos, né? Tantã, surdo, pandeiro. É uma oficina recente, tem 4 meses. E eu tenho mais ou menos 25, 30 alunos por turma. Tem lista de espera para as pessoas fazerem. E é muito interessante perceber assim, o quanto a maior parte das pessoas nunca tocaram um instrumento, curtem samba, algumas delas, a maioria delas, obviamente, mas basta você dar um peteleco que parece que aquilo estava escondido. Então eu brinco com eles, eu não ensino vocês a tocarem. Eu puxo lá de dentro aquilo que vocês já têm construído, incorporado em vocês, e vocês colocam isso para fora, porque de fato é o que tem mostrado essa minha experiência enquanto professor desses instrumentos, né? Então acho que são coisas até que estão aí no campo biológico, que a gente também dá pouca atenção, né? Acho que um pouco muito da nossa formação no campo das humanas e entendendo as humanas como um contraponto às biológicas, a gente acabou deixando de lado uma série de questões importantes, né? Mas isso está construído ali também nas mitocôndrias, sabe? No processo muscular, enfim, neuronial e por aí vai. Que a gente tem que dar um pouco de atenção também. Agora deu uma viajada, hein? Deu nada. Mas é isso. Entendemos tudo aqui, irmão. Deu não. Te respondi, Danilo? Mais ou menos, né? Respondeu sim, pô. Tranquilo. Respondi? Respondeu. Bom, vamos seguir então para o próximo bloco. Rafael, com a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Quanto tempo? Boa tarde, Helder e a galera. Só fazer um comentário antes aqui para o Danilo, né? Assim, que eu acho que tem a ver um pouco com a pergunta que ele fez para o Carlos. Os blocos, né? E as bandas de carnavais, eles tornaram, né? Manifestação cultural por lei, né? Então isso vai abrir uma brecha gigantesca para financiamento público por lei de incentivo à cultura para os blocos e para as bandas de carnaval, bloco de rua e banda. E as escolas de samba, né? Isso é recente, isso é já abriu, né? E as escolas de samba, né? Eles tiveram, né? Esse reconhecimento ano passado. As 2 leis feitas pela deputada Maria do Rosário do PT aqui do Rio Grande do Sul. Aí eu acho que isso é uma coisa nova aí, né? Que vai ajudar muito, mas o que eu percebo, né? Em Belo Horizonte aqui os blocos de rua, eles estão muito mais avançados na captação de recurso para estruturar os seus projetos do que as escolas de samba, né? Então, você tem uma coisa muito
desequilibrada, né? E agora, cada vez mais, a galera tem ido para a lei de incentivo para poder financiar o carnaval. O governo do estado ele está investindo nesse tema por aí, né? Tem muita controvérsia em torno do tema, enfim. Inclusive as grandes escolas de samba do Rio de São Paulo. Então aí... que a gente precisa pensar, né, em relação a esse tipo de financiamento, que é algo que a gente não vai conseguir resolver também. Mas é preciso atentar para isso. Mas a minha pergunta, né, é assim, eu fiquei 2 anos lá no Espírito Santo, né, e coincidentemente eu usei um tema de uma música do Martinho da Vila aí para uma prova didática que teve lá, né, e aí fiquei 2 anos lá, andando por lá. Tem uma grande controvérsia relacionada à música Madalena de Jucu, né, que é uma música, né, do Congo popular, né, do Espírito Santo, né, da Barra do Jucu, né, que é uma praia que tem lá, inclusive. E eu queria saber se no seu livro tem alguma passagem sobre esse tema, né? Eu fiquei muito curioso para poder saber se tem alguma passagem sobre a Madalena do Jucu no seu livro aí, né, que é uma música muito famosa do Martinho da Vila. No mais, é isso. Deixa eu logo responder ao Rafael. Pode, Lu? Você já quer responder? Manda aí. Não tem não, Rafa. Mas, olha, desde lá do início do século XX, disse o seguinte: samba é igual passarinho. Tá no ar, voando. É de quem pegar. Madalena do Jucu é uma música, vamos dizer assim, folclórica, né? Que estava ali na cultura popular daquela região e que foi pega como passarinho, gravada e se tornou um sucesso nacional e internacional. Não é privilégio do Martinho da Vila, mas você tem tantos outros, né, que já fizeram isso. Enfim. Mas esse é papo para bar. Opa! Satisfeito, Rafa? Meus amigos de vocês de Belo Horizonte que também adoram fazer isso. Depois no boteco eu conto. Não, satisfeito, é isso mesmo. É um tema muito controverso aí, né, de muitos debates aqui. Toda vez que a gente vai discutir esse tema, né, lá, era isso, né? Mas depois deixa o livro aí com o Helder aí, que em algum momento eu passo por aí. Eu estou no Espírito Santo agora, né? Coincidentemente, eu estou num curso técnico em lazer do ensino médio, né? Do IF. Acho que é um dos 3 únicos cursos que tem no país. E eu acredito que esse curso ele foi criado por causa de 2 escolas de samba que tem na comunidade que o curso está. Ainda não cheguei nisso, mas quando eu chegar nisso, eu divulgo por aí também, né? Para quem sabe a gente fazer uma dobradinha aí, né? Tem muita coisa que tem me impressionado aqui em Porto Alegre, aqui, que a quantidade de grupo de samba que tem aqui, né? E o peso que 2 escolas de samba aqui de um bairro que chama Restinga tem para a cidade. É uma coisa muito, muito interessante, que aparece pouco na mídia, né? Assim como o carnaval lá de Vitória, né? Que é uma semana antes do carnaval oficial, né? Que tem desfile assim gigantesco, né? Parece que a galera do Rio todo sobe também para poder ajudar a fazer o desfile lá, e que não tem, né, a visibilidade midiática, assim, né? Então eu tive até o privilégio também de desfilar, né, de uma escola lá, uma escola da Série B, inclusive, né? Tem 2 ligas, né? Tem duas ligas lá e também um carnaval invisibilizado, né? Que é uma coisa também que chama atenção, assim, né? Um carnaval muito grande e que quase ninguém conhece. Obrigada, Rafa, por compartilhamento, até das experiências aí do Espírito Santo. Danilão, com você. E a gente já está agora, gente, na última rodada, então se alguém ainda quiser inscrever no chat, por favor, e a gente finaliza. Vamos Só dizer pro Rafa que eu sou Vila Isabel em Porto Alegre também, tá, Rafa? Porto Alegre tem Vila Isabel. Sou Vila Isabel aí. Fala, Danilo. Pô, me reinscrevi aí. Não, só assim, essa referência que você fala, né? O samba tá aí, tá no ar, igual passarinho, de Donga, né? Donga vai falar essa daí porque ele tirou algumas coisas dos terreiros, aí levou para as rádios, né? Então, pra você ver, cara, a gente fala das escolas de samba, mas se a gente for pegar lá o início dessa coisa que a gente passou a chamar de samba posteriormente, né?
Isso vai estar na nossa disciplina, Danilo. A gente vai discutir sobre essas questões. Eu já gostei, tá vendo? Desse movimento do samba da roda para o samba da rádio, para o samba gravado, né? Como é que essas apropriações foram feitas já desde sempre. A minha pergunta é assim, ó, mas aí a culpa foi sua dessa pergunta. Você foi entrar numa questão que ela tem me tocado bastante, que é sobre memória genética. Por que ela tem me tocado? Porque em determinado ponto, pelo menos dos meus estudos, né, que eu sou historiador, eu vou percebendo que existem rupturas em comunidades, rupturas individuais, né, de memórias familiares, mas que, em contrapartida, ela vai conseguir resistir e continuar existindo por conta da comunidade. Mas, em contrapartida, e aí isso também me leva a pensar, de que existe algo que vai sendo transmitido de geração para geração, em termos biológicos mesmo. Aí a minha pergunta vai vir nesse sentido. Como que você acha, e aí se valendo dos seus conhecimentos acadêmicos, que seriam estratégias para nós adotarmos para discutir isso? Porque é um assunto muito sensível, como você falou, né? Às vezes a gente escanteia, mas ele é necessário de se aparecer, porque pelo menos na minha perspectiva também ele existe. Mas agora, como que nas ciências sociais a gente vai conseguir dar conta de fazer esse tipo de debate? Isso daí que eu queria assim, que você nos desse algumas dicas, se você acha mesmo que é viável entrar nesse campo, porque eu, hoje, no ponto da minha tese, ainda estou muito instigado a tentar falar sobre isso. Cara, assim, a gente... As soluções são aquelas que a gente fala há mais de 40 anos, né? Sei lá quantos anos. Primeiro, entender o conhecimento como algo que não é fragmentado. Nós que fragmentamos esse conhecimento ao longo do tempo, né? Eu acho que vocês têm uma vantagem aí no programa de estudos de lazer, que vocês podem abrigar conhecimentos de várias matizes, né? De vários campos teóricos, né? Qualquer dia vai chegar um louco, um médico, um biólogo, se já não chegou, né? Querendo fazer alguma coisa no campo do lazer, sei lá, pensando o quê? Talvez memória genética. O fato é que a gente precisa se abrir para isso, né? A universidade precisa estimular essas questões. Nós, enquanto coordenadores de grupos de pesquisa, precisamos estimular esses debates com outras áreas, né? E que não são outras, como eu estou colocando, o conhecimento ele é um só, né? Acho que o Helder, por exemplo, também é coordenador e tutor do PET. Eu também sou tutor do PET FiFeed aqui. O PET tem sido para mim uma grande experiência em possibilidades de trabalhar nessa perspectiva de vários conhecimentos, de várias áreas, discutindo assuntos, temas, né, que em tese competiriam às especificidades. Então, acho que é uma questão mesmo da gente se abrir para essa perspectiva, de tirar um pouco dessa lógica opositora que e a nossa geração, né, Helder, foi muito moldada no campo da educação física nessa perspectiva. Você é historiador, né, Danilo? Mas na educação física a gente nós fomos formados em times, né? O time das ciências humanas e sociais e o time das biológicas. E isso, obviamente, impactou e empobreceu muito a nossa produção científica, o nosso entendimento do mundo, o nosso entendimento das práticas corporais ao longo do tempo. Eu, por exemplo, hoje voltei alguns meses atrás, a correr, fazer exercício, malhar e tal. E aí fui ter que estudar fisiologia, cara, porque mudou tudo, ou eu não aprendi nada, porque eu achava que fisiologia era alienação, produz alienação do Estado, um aparelho ideológico do Estado, entendeu? E aí agora eu estou tendo que estudar fisiologia para repensar algumas coisas. Estou em contato com o professor colega, companheiro lá de fisiologia da faculdade. E o quanto isso enriquece assim, a nossa visão das coisas, né? A nossa prática mesmo, cotidiana. Então, acho que é por aí. É a gente se abrir e provocar que a universidade, que os grupos, que as discussões se abram também para isso, né? Porque se você for falar isso falar de memória genética em alguns círculos, cara, vão te apedrejar. Você está colocando em segundo plano a cultura, a antropologia, vão te jogar pedra, velho. Então, tem que ter muito cuidado também. E malandramente saber lidar como as escolas de samba lidaram com essas perspectivas ao longo do tempo.
Obrigado. Bom demais. Bom, Carlão, assim, só para já ir finalizando, né? Eu vou aproveitar que você levantou a bola para dar uma cortada, e aí vou fazer uma pergunta, você já pode ir finalizando aí a sua fala, e se puder responder minha pergunta, vai ser maravilhoso. Mas, assim, você trouxe essa questão da gênero, classe, raça, né? E aí você me fala que fez que apareceu, né? Essa demanda do livro, você mergulhou nessa pesquisa, né? E aí enfim, estou pesquisando mulheres, artistas que também têm uma relação com o carnaval. E uma das pessoas na minha entrevista falou assim: você sabe, né? É a mulher que segura o carnaval. E aí eu fui lendo coisas e pensando, enfim. Lélia Gonzalez, ela traz a relação do carnaval com o mito da democracia racial, né? Que eu acho algo assim genial. Ela vai dizer para a gente o seguinte, ó, a mulher, né? A mulher no carnaval, ela é o esplendor, né? O foco nacional está para o corpo daquela mulher, para a expressividade daquela mulher. Ela tá em cima, né, de um carro alegórico, ou ela está, né, no chão sambando, mas os holofotes estão voltados para ela. Mas, ao mesmo tempo, aquela mulher, quando deixa a fantasia dela, ela não deixa de ser nem a doméstica e nem a mucama. Ela continua sendo aquele corpo explorado para o trabalho e explorado aí para a relação sexual. E ela vai dizer isso lá na década de 80, né? A tripla opressão da mulher, né? Que é a sexual, a de gênero e a de raça, né? Ainda que você seja um homem no carnaval, eu acho que por você ter feito essa imersão e a sua própria experiência, né? Essa imersão tanto acadêmica como a sua própria experiência de um homem no carnaval há 20, 30 anos, né? Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa presença da mulher no carnaval. E para fechar. Eu concordo com essa visão que você apresenta para nós, né? De fato, ela em diversos momentos aparece, continua aparecendo, mas eu prefiro dar visibilidade a outras concepções e a outros papéis que a mulher tem desempenhado no samba e no carnaval mais contemporâneos. Eu acho que essa visão, como eu repito, é uma visão que ainda está colocada, é uma representação que ainda está aí para todos nós, mas hoje você já tem uma disputa nesse campo do gênero, pensando especificamente na questão das mulheres, no carnaval e no samba, das mulheres se afirmando com muita força, né? Com muita força. Então, se a gente olha, por exemplo, para as escolas de samba e para as baterias, se você pega uma foto, para a gente ficar na Vila Isabel de 88, onde essas mulheres ali que eu disse desfilaram, duas, deviam ter umas 3 ou 4, desfilaram em 88, se você pega hoje uma foto da bateria da Vila, você vai ver uma imensidão de mulheres desfilando, tocando instrumentos que há 10 anos atrás seriam impossíveis de você ver uma mulher se apresentando, como surdo, caixa. As mulheres sempre tocaram os instrumentos mais leves, mais agudos, menores, por conta dessa representação da fragilidade. Então, eu acho que a gente precisa dar visibilidade a esse movimento que tem disputado esses espaços com uma igualdade em relação a esse, dentro desse mundo masculino, né? Hoje você tem mulheres que cantam, mulheres intérpretes, mulheres que tocam outros instrumentos como cavaquinhos, né? Mulheres dirigentes, mulheres presidentes de escola de samba, ou seja, os espaços de poder eles têm sido preenchidos também pelas mulheres, não como uma benesse no mundo masculino, mas como um processo dessa luta feminina mesmo. E a gente coloca isso no livro como um exemplo dessas duas, né? E outras questões que aparecem aqui. No samba você tem hoje um movimento riquíssimo das mulheres do samba. A minha companheira Andréa, ela coordena um movimento aqui, movimento Samba das Mulheres na Praça. São mais de 40 mulheres tocando samba nas praças da cidade uma vez por mês. Mais de 40, sem a presença masculina. Isso está em outras cidades, em Belo Horizonte também tem um movimento das mulheres, tem um encontro nacional e internacional das mulheres do samba. Então isso hoje é muito forte, né? Eu prefiro compreender que essa visão que você apresenta, ela ainda
ainda está entre nós, mas ela está em desconstrução. E a gente precisa dar visibilidade a esse processo de luta e de ganhos que no caso as mulheres têm tido, né? Nesses campos tão masculinos e tão disputados. É isso. Agora a palavra é com você mesmo, para a gente poder finalizar aí. Helder, você quer comentar alguma coisa? Não, só quero agradecer, meu Carlão, aí, pela tarde maravilhosa, pelo bom papo, pelo trabalho, enfim, tá conosco sempre. A disciplina, eu vou insistir nisso porque você está me Vou fazer a enrolando, emenda. você está me enrolando já há anos com essa disciplina. Ó que beleza, ó, tava falando de mulher, ó, a minha traz um cafezinho, tá vendo? Andréa, beijo, Tá vendo? querida. Bom, é só isso mesmo. Muito obrigado, Carlão, foi maravilhoso. Passo a palavra para vocês gente, aí para finalizar. Valeu. Eu que agradeço também pela possibilidade de falar desse livro. É a primeira vez que eu estou falando dele assim, para um grupo de uma universidade, né? Falo dele nas mesas de bar, basicamente, porque ele foi um livro escrito não para a universidade, mas para os bares, né? Gostaram da caneca, né? Além de Filha Isabel, eu sou rubro-negro também. Então vamos tentar construir essa disciplina, viu, Helder? E tem muita coisa para a gente fazer nesse campo aí do samba e dessas práticas culturais que a gente falou, né? As práticas rituais, as práticas de festa, enfim, tem muita coisa para a gente estudar. Eu recentemente, há 2 anos atrás, aquelas coisas que aparecem na nossa vida, assim, né? Eu participei de um concurso de composição para um grupo aqui de Juiz de Fora. Estou até com a canequinha deles aqui, que é o Muvuca. Muvuca é um grupo afro, né? De música afro. E eles abriram um concurso de composição cujo tema eram os Arturos de Contagem. E aí eu fiquei louco com aquilo, fui estudar os Arturos, fui pesquisar, fiquei 2 meses em cima daquele negócio. Fiz uma música, ganhei o concurso e fiquei apaixonado assim, pelos tambores mineiros, né, pelos Arturos. Fui lá conhecê-los. Então são coisas que vão aparecendo assim que a gente não dá conta, né, de entender de onde vem, né? Eu acredito muito no sagrado para pensar essas perspectivas. Não podem ser coincidências, né? Mas então tem muita coisa para a gente fazer. O samba hoje está no mundo inteiro, né? Helder sabe que eu tenho uma vontade aí que pretendo realizar assim que o meu filho terminar o ensino médio, que é estudar as escolas de samba portuguesas. Portugal tem um movimento muito forte de escola de samba. São 4 regiões de Portugal que têm desfiles de escolas de samba. Eu já pude ir a Sesimbra, por exemplo, que é o lugar principal, perto de Lisboa, onde tem essas práticas, onde foi fundada a primeira escola de samba portuguesa. E eu quero muito fazer um outro pós-doutorado para estudar essas escolas, né? Como é que os nossos colonialistas hoje pensam, receberam, né, o samba, essa via, né, de lá para cá, de cá para lá, a África no meio. Então é uma coisa que eu quero fazer aí nos próximos 2, 3 anos. E vamos juntos. Se a gente conseguir fazer essa disciplina, a gente vai papeando, vai dialogando e vamos ver onde isso vai dar. Com certeza vai dar num bom botequim, com uma boa cerveja gelada e uma boa roda de samba, que é a melhor coisa que tem. O que é bom agora é que você não vai enrolar só a mim, vai enrolar todo mundo. A enrolação vai ter que ser mais profissional. Ô, gente, fica o convite também, tá? Assim que quando vocês vierem por aqui pelo litoral de Minas Gerais, Juiz de Fora, mandem um contato aí, mandem um alô. A gente tem samba aqui todos os dias, praticamente. Eu faço muito samba aqui na cidade. Tem muitos grupos, muitos botecos, muitos locais. E cheguem para cá que vocês vão curtir. Valeu. Valeu, Carlão. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Carlão. Obrigado, colegas. Até Valeu, mais. pessoal. Abraço.